Olá, gente, muito boa noite. Tudo bem por aí? Estamos chegando aqui para mais uma live, nossa live tradicional de segunda-feira. Hoje, dando continuidade a uma série de lives escatológicas. Isto é, nós estamos tratando aqui de escatologia bíblica. O que seria a escatologia? Dentro da teologia cristã, nós encontramos uma disciplina dedicada aos últimos acontecimentos da história. E a esta disciplina nós chamamos de escatologia. E hoje nós queremos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você provavelmente já ouviu falar sobre estas figuras, que inspiram terror, que deixa muita gente insone, preocupada. Afinal de contas, o que são esses 4 cavaleiros do Apocalipse? Será que tem a ver com o que está acontecendo hoje no Oriente Médio? Nesta guerra insana de Israel contra os palestinos? Será que estes 4 cavaleiros do Apocalipse já estão em marcha? Nós vamos falar sobre isso já já. Mas antes, eu quero contar com você, com a sua companhia. Obrigado por nos prestigiar, mas também com a sua divulgação. Se você puder, clique nesse aviãozinho que tem no rodapé da transmissão. Vai aparecer para você a sua lista de contatos, daí você clica geral, convidando a todos para ingressarem nesta live. Eu tenho certeza que esta live vai abrir os olhos de muita gente. Ainda que você discorde, ok? Você não precisa concordar com tudo que eu disser. Mas se eu conseguir te fazer refletir, eu já terei cumprido aqui a minha missão. Posso contar com você? Então vai lá, clica no aviãozinho. Isso. Sai convidando todo mundo. Vamos dar uma alavancada aqui na nossa audiência, porque o assunto de hoje é importante demais. Estamos prontos? O pessoal está chegando, né? Continua chegando. Mas nós vamos direto ao ponto. Você tem uma Bíblia aí próximo de você? Quer me acompanhar nessa leitura? Então, nós vamos ler a passagem que fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não tenha medo, hein? Ninguém vai ter pesadelo hoje à noite. Você vai comigo ao último livro da Bíblia. Revelations. Apocalipse. No capítulo de número 6. Falando nisso, gente, alguém me disse aqui, eu acabei perdendo o nome, deixa eu ver se eu encontro. A Jane Alonso, boa noite, pastor Hermes. Estou muito feliz, pois o meu livro Apocalipse chegou hoje, obrigada. Então, gente, nós temos um livro chamado Apocalipse, que é um trocadilho, né, de Apocalipse com leaks, que em inglês quer dizer vazamento, porque eu digo que o livro de Apocalipse é um grande vazamento. João vai dizer que um plano secreto, um mistério que estava oculto há muitas gerações, finalmente foi revelado. Por isso o nome Apocalipse. Apocalipse não é um filme de terror, gente. Apocalipse quer dizer fim do mundo. Revelação. Algo oculto que agora veio à tona. Isso quer dizer Apocalipse. E eu escrevi um livro, já há mais de 25 anos, onde eu comento praticamente o livro inteiro de Apocalipse, cada uma das profecias. Só que se eu lançasse um único fascículo, provavelmente teria algo em torno de 700 páginas. Então o que eu fiz? Eu separei em fascículos e lancei o primeiro. Ainda tenho mais 3 fascículos para serem lançados. Mas os primeiros capítulos do livro de Apocalipse estão comentados no livro Apocalipse.
e você pode adquiri-lo. É muito simples adquiri-lo. Na verdade, gente, eu nem lembro o preço. Vocês vão ter que consultar ali na minha timeline para encontrar algum anúncio, porque eu realmente não guardo, não lembro o preço. Mas é um livro de capa dura, uma edição especial, com até o papel usado é de um papel especial, não é pólen o papel. Você vai receber na sua casa este livro, e ele vai te ajudar a entender as profecias de Apocalipse. Então, se você desejar, basta me contactar pelo meu WhatsApp, 21 99797 8135. É provável que este livro também entre em promoção. A gente está fazendo uma promoção de Black Friday. O Homossexualidade e Diversidade, da Sombra da Lei à Luz da Graça, já está com 20% de desconto. Está de R$ 69,90 por R$ 55,90. O Intolerância Zero está com 30% de desconto, de R$ 79,90 também por R$ 55,90. E agora o Apocalipse, eu não sei qual vai ser o desconto, mas provavelmente essa semana já deve ser anunciado. Então, fique de olho para que você não perca a oportunidade de adquirir esses livros. Bem, gente, vamos ao que interessa? Apocalipse, ou melhor, Apocalipse, estou com um Apocalipse na cabeça. Apocalipse capítulo 6 diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia, vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chama-se Morte. E o inferno seguia. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Uau! Cá entre nós, é assustador, né? É um quadro tenebroso. Mas vamos desmistificar isso. Vamos tentar entender o significado destes 4 cavaleiros do Apocalipse. Primeiro, a gente precisa entender o contexto. João era um dos apóstolos de Jesus, o único que não foi mártir, teve uma morte natural. Jesus já havia predito que isso aconteceria. Todos os demais foram martirizados. João foi exilado numa ilha chamada Patmos. E foi lá, isolado da civilização, que ele recebeu de Deus a visão registrada no livro de Apocalipse. E ele conta no capítulo 5 que ele foi arrebatado até o céu, a sala onde ficava o trono de Deus, e ele assistiu a uma cena. Ele viu que nas mãos daquele que estava no trono havia um pergaminho, um livro selado, isto é, lacrado, com 7 selos. E que não havia ninguém que fosse digno de romper aqueles selos, de abrir o livro e com isso deflagrar
a execução dos propósitos divinos. Ao redor do trono havia 24 outros tronos, ocupados por 24 anciãos. E o texto diz que um deles disse: quem é digno de abrir o livro, de revelar os propósitos contidos nele? E não havia ninguém, de modo que o próprio João se comoveu com a cena, até que ele ouviu que havia apenas um em todo o universo, digno de romper aqueles lacres, de deflagrar a execução daqueles propósitos divinos. E este era ninguém menos que o Cordeiro de Deus, o Cristo, cuja vida havia sido entregue na cruz em favor da humanidade. Aí, a partir do capítulo 6, ele vê quando esses selos, esses lacres são rompidos. E a cada lacre rompido, algo acontecia. E é nesse contexto que ele diz que quando o primeiro lacre, o primeiro selo é rompido, para que o livro pudesse ser aberto, ele vê quando surge um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Há uma vertente escatológica que vai dizer que este cavaleiro é o anticristo. Que o anticristo se apresenta vestido de branco porque ele se faz passar pelo Cristo. Eu não acredito nessa interpretação. E geralmente esta interpretação está calcada na convicção de que estes cavaleiros do Apocalipse, todos eles, os 4, não poderiam representar coisa boa. E se eu te disser que o primeiro cavaleiro do Apocalipse, na verdade, é o Cristo? Com base em que eu lhe digo que aquele cavaleiro é ninguém menos que o Cristo? Se você for no capítulo 19 deste mesmo livro de Apocalipse, no verso 11, João descreve o mesmo personagem, um cavaleiro, que ali é identificado como o cavaleiro fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Ele também vai dizer, no verso 13, que o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? Lembra que o mesmo João vai dizer no seu evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus? Mais adiante, no verso 16, ele vai dizer que aquele cavaleiro é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando diz que aquele cavaleiro, ele saiu vencendo e para vencer, o que está em foco aí? O sair vencendo diz respeito ao período em que Jesus esteve no mundo, o seu ministério terreno. E que foi um ministério vitorioso, que libertou cativos, que restaurou a visão de cegos, que restaurou vidas. E quando diz que ele saiu vencendo e para vencer, o para vencer diz respeito ao que aconteceu na cruz. Muita gente interpreta a cruz de maneira equivocada, como se a cruz fosse o fracasso da missão. Como se a cruz fosse uma contingência. Não! O apóstolo Paulo vai dizer que foi lá na cruz que ele despojou principados e potestades. O fato dele se entregar por amor
Não foi uma derrota, foi uma vitória. Sabe, gente, eu não consigo crer no que eu chamo de teologia do Rocky Balboa. O que seria a teologia do Rocky Balboa? Você lembra do filme? Do Stallone? Que ele era um lutador de boxe? E ele sempre apanhava, assalto após assalto, round após round, até que no finalzinho, quando ele já estava ali, sabe, quase nocauteado, ele via alguém na plateia, ou ele lembrava algum fato, e reunia forças, e reagia, e virava o jogo. Eu não consigo crer dessa maneira. Eu creio num Cristo que é este cavaleiro fiel e verdadeiro e justo, que já saiu vencendo e para vencer. Eu creio na vitória de Cristo ao longo dos séculos. Eu creio no avanço civilizatório encabeçado por Cristo. Eu faço uma leitura muito otimista da história. Eu sei que o processo histórico, ele se dá de maneira pendular. A gente dá um passo para frente, às vezes 2 para trás. Mas observe quanta coisa foi conquistada ao longo da história. Como, por exemplo, o direito da mulher, da criança e do adolescente, o fim da escravidão enquanto instituição. Quanta coisa mudou. Hoje nós temos, por exemplo, o conceito de guerra justa. Por que o mundo inteiro praticamente está condenando o que Israel está fazendo? Porque nós temos hoje o conceito de guerra justa. Por que a maioria condenou o que a Rússia ainda está fazendo à Ucrânia? Porque nós temos este conceito este que não existia na antiguidade. Então houve uma evolução. Este cavaleiro do cavalo branco, que aparece aqui em Apocalipse, ele segue cavalgando pela história, conduzindo o processo civilizatório, levando a humanidade a uma tomada de consciência que, todavia, não se dá num estalar de dedos. É um processo que demanda tempo. É um processo que se dá de geração em geração. A geração dos nossos pais não pensava como a nossa. Se de uma geração para outra já houve uma evolução de pensamento, imagine 20 gerações, 40 gerações desde que Cristo esteve aqui. Quando diz que ele tinha nas mãos um arco, por que um arco? O que representa este arco? Geralmente, o arco era usado dentro de uma guerra para alcançar alvos que estivessem distantes, diferentemente da espada. A espada requeria uma luta tete a tete. O arco e flecha não. A flecha sempre alcançava alvos distantes. Quando diz que o cavaleiro deste cavalo branco tinha nas mãos um arco, está dizendo que o projeto de Deus não se limita a um instante da história. O projeto de Deus vai muito além. Por isso que no dia de Pentecostes, quando Pedro se levanta para explicar aos transeuntes o fenômeno que ocorria ali, a olhos nus, quando o Espírito Santo desce e os discípulos de Jesus começam a falar em outras línguas sem que jamais houvessem estudado aqueles idiomas, Pedro diz: esta promessa é para nós, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos e para todos quantos nosso Deus chamar. Quer dizer, e alguém ainda vai me dizer que os apóstolos acreditavam que o fim do mundo se avizinhava? Não, eles acreditavam que o projeto de Deus ia muito além, alcançaria muitas gerações no futuro. Hoje, quando a gente fica perdendo tempo falando em fim do mundo, a gente perde a perspectiva. A gente não consegue imaginar daqui a 2, 3, 4, 5 gerações. A gente só pensa no aqui e agora. Agora veja
o que vai dizer mais o texto. Se o primeiro cavaleiro vem sobre um cavalo branco, o que parece apontar para o fato de que ele veio trazer a paz. Afinal de contas, Jesus foi profetizado por Isaías como aquele que seria o príncipe da paz. Entretanto, os homens o rejeitaram como tal. Quando Cristo ia chegando a Jerusalém, e você pode conferir isso em Lucas 19, 42 a 44, com lágrimas nos olhos, ele exclamou: ah, se tu soubesses, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, e que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Jesus disse isso com lágrimas nos olhos. Jerusalém, que matas aqueles que te são enviados, que matas os profetas. Foi Jesus quem disse isso. Jerusalém rejeitou o príncipe da paz. E por haver rejeitado aquele cavaleiro justo, fiel, verdadeiro, o que restou? Esta profecia de Jesus ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Não tem a ver diretamente com o que está acontecendo hoje. O pessoal fica alarmado. Está escrito, quando Jerusalém estiver cercada por exércitos, então fugir para os montes. Jesus estava falando com os discípulos. Não era com os moradores atuais de Jerusalém. E esta profecia se cumpriu. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada. E foi um período assim de fome, de desespero da população, porque ninguém entrava e ninguém saía. Até que o general Tito, general romano, decidiu invadir, tomar a cidade, incendiou o templo em Jerusalém, reduziu Jerusalém a escombros. A Jerusalém que você vê hoje não é a Jerusalém dos tempos bíblicos. Não é. Não é. Definitivamente não é. Pouca coisa restou. O Muro das Lamentações, digamos, a maior parte do que existe lá hoje foi construída muito depois. Tendo negligenciado a mensagem do Cavaleiro da Paz no tempo da visitação, os judeus contemporâneos de Jesus agora experimentariam um dramático período de sucessivos conflitos e guerras, que culminaria na invasão e destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Olha o que Jesus disse aos discípulos lá em Lucas 21, do 9 ao 10 e depois o 20. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, é necessário que isto aconteça, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-ão, ou levantar-se-á, nação contra nação, reino contra reino. Aí no verso 20, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. E a história dá conta de que os cristãos foram poupados da tomada de Jerusalém por conta desse aviso dado por Jesus. Quando os romanos invadiram Jerusalém, eles já não estavam lá, porque levaram a sério a advertência de Cristo. Deixaram a cidade tão logo a viram cercada pelos exércitos romanos. A rejeição da paz celestial sempre trará como consequência o conflito entre os homens. Só haverá paz entre as criaturas quando essas estiverem em paz com seu Criador. Deus sempre anuncia primeiro a misericórdia, para então manifestar o seu juízo. Se sua misericórdia for rejeitada, como de fato ocorreu,
o juízo é inevitável. A Escritura diz, lá em Tiago 2,13, que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é teimoso, Deus insiste em agir com misericórdia, mas o homem insiste em rejeitar a oferta de paz feita pelo Criador. O maior gesto de misericórdia da parte de Deus se deu ao nos enviar o seu Filho Jesus. Ele veio para o que era seu, diz lá João 1,11, mas os seus não o receberam. Ele veio originalmente para os judeus, mas os judeus, à época, não o receberam. Rejeitada a paz, o que restou? A guerra. Rejeitada a misericórdia, o que restou? O juízo. É por isso que o segundo cavaleiro, o cavaleiro que entra em cena após o cavalo branco, é o do cavalo vermelho. É a representação do conflito. É a representação da guerra. Mas agora surge um terceiro cavaleiro. O próximo a entrar em cena é o cavaleiro que monta um cavalo preto, tendo na mão uma balança. De repente, do meio dos seres viventes que cercavam o trono de Deus, ouve-se uma voz: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Está lá em Apocalipse 6, do 5 ao 6. Fica claro que a missão desse cavaleiro é promover a fome e a miséria. Resultados óbvios da atuação do segundo cavaleiro. O que aconteceu em Jerusalém no ano 70? Eu já disse, vou repetir para você entender. O exército romano cerca Jerusalém, sitia a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Como é que a cidade seria abastecida? Ainda hoje, os grandes impérios mundiais, aqueles que têm a hegemonia da economia mundial, fazem o mesmo. Fazem isso com Cuba, fazem isso com a Venezuela, estão fazendo isso com a Palestina. O Estado moderno de Israel está fazendo aos palestinos o que os romanos fizeram aos judeus no ano 70 depois de Cristo. Os palestinos estão impedidos de terem acesso à água potável, estão impedidos de terem acesso à energia elétrica. Qual é o objetivo do exército de Israel? Enfraquecer aquele povo. Na medida em que o povo não tem o que comer, não tem acesso a remédios, não tem acesso à água, à energia, vai batendo o desespero. Você pode imaginar quanto deve estar a inflação em Gaza hoje? Eu lembro quando aconteceram as chuvas em Petrópolis, ano retrasado, se não me engano. Eu estive lá várias vezes, levando água, levando mantimentos para as vítimas das chuvas. E eu lembro o quanto comerciantes estavam cobrando por uma garrafinha d'água. Dava vergonha de ser humano. Como é que alguém pode se aproveitar de um momento de desgraça para lucrar? Imagine hoje quanto custa uma garrafinha d'água em Gaza. Foi o que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Quando se viu sitiada pelos romanos. O que deveria custar centavos começou a custar, como se diz hoje, o olho da cara. O terceiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo preto, veio trazer a fome, a carestia. Olha que interessante, encontramos em registros históricos, principalmente nos deixados por Flávio Joséfo, que era um historiador
judeu, que os habitantes de Jerusalém, depois de sofrerem o cerco romano por muito tempo, antes da destruição em 70 depois de Cristo, enfrentaram uma carestia que resultou em uma fome sem precedentes. Joséfo conta que eles comiam até mesmo a sola dos sapatos, o couro dos escudos e até feno podre. E agora, não se escandalize com o que eu vou ler, mas é a mais pura verdade. O que aconteceu naqueles dias? Os pais chegavam a comer seus próprios filhos. Os soldados romanos ficavam revoltados quando se deparavam com corpinhos de crianças ainda não inteiramente consumidos, mas guardados para esse propósito. Sobre isso, Jesus profetizou em Mateus 24:7. Jesus estava advertindo aquele povo, dizendo: eu estou oferecendo a vocês uma paz que o mundo não pode oferecer. Não é a pax romana, é a paz celestial. Se agarrem nessa paz, porque se vocês não receberem esta paz, vocês não imaginam o que virá depois de mim. Jesus disse isso com lágrima nos olhos. E o que eles fizeram? Entregaram Jesus para ser executado pelo Estado romano. Com o cerco romano, nenhum dos moradores de Jerusalém poderia sair para comprar mantimentos fora da cidade. Depois de algumas semanas, já não havia qualquer suprimento nos armazéns de Jerusalém. Aí entra em cena o quarto cavaleiro. Se tão somente Israel, Jerusalém, houvesse recebido o seu rei, de quanta coisa não teria sido poupado? A rejeição da paz trouxe a guerra trouxe a fome, e esta, por sua vez, trouxe a morte. O único cavaleiro que recebe nome nesta visão é o que monta o cavalo amarelo. Ele se chama Morte e é seguido pelo inferno. Inferno aqui no grego é Hades, que é o lugar dos mortos. Não é o inferno de fogo eterno que as pessoas imaginam. É o lugar dos mortos. E olha o que diz o verso 8. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. A morte recebeu poder para aterrorizar os homens. A morte é o que se segue à fome, à guerra, à rejeição da paz. Uma vez que tudo isso já aconteceu, ainda naquela geração, conforme Jesus havia predito, de que serviria esta passagem para nós hoje, no século 21? Advertência. Porque esse ciclo dos 4 cavaleiros se repete ao longo da história. Sempre que se rejeita a paz, o que se segue é a guerra. E o que se segue após a guerra é a fome. E o que se segue após a fome e a peste é a morte. O que está acontecendo hoje naquela região? E a paz, queridos, não é apenas uma trégua momentânea. Eu não estou falando de uma paz negociada. Eu não estou falando de uma paz que prescinda da justiça. Jesus disse: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus estava se referindo à pax romana. O que era a pax romana? Roma, como um rolo compressor, saiu conquistando tudo. O mundo inteiro, conhecido até então, estava sob a égide, sob o domínio romano. Mas esse domínio era exercido na ponta da espada. Se a população de um determinado território se rendesse,
Com isso, evitaria muitas mortes. Haveria uma trégua, mas ao custo da liberdade, ao custo da justiça. Esta era a paz que o mundo oferecia. A paz oferecida pelos céus é uma paz verdadeira, não negociada. É uma paz acompanhada pela justiça. Ninguém precisa perder para outro ganhar. É a paz que implica na coexistência pacífica entre as pessoas. Não importa que credo você professe, você é meu irmão. Você muçulmano é meu irmão. Você judeu é meu irmão. Você budista, hinduísta, shintoísta, não importa o credo, você é meu irmão. Eu não quero que você perca, que você sofra uma injustiça para que eu me locuplete. Eu quero que entre nós haja muito mais do que um acordo de cavalheiros. Eu quero que haja uma paz verdadeira, onde nos acolhamos uns aos outros. É muito triste ver o que está acontecendo hoje com os meus irmãos palestinos. E eu não vou passar pano para Israel. Não vou. Não é porque lá foi o cenário onde tanta coisa aconteceu na história, onde Jesus nasceu. Para mim isso não quer dizer muita coisa. Não é por ser uma etnia proveniente de Abraão, porque os palestinos, os árabes, também são semitas, também são filhos de Abraão. Se você ainda não leu, após a live, eu peço que você leia o meu último post, que eu fiz há mais ou menos 2 horas atrás, onde eu falo sobre o verdadeiro Israel, que não é o segundo a carne. Dentro do escopo da nova aliança proposta por Jesus, o Israel de Deus é composto por aqueles que seguem a fé de Abraão. Não é o credo, não é a religião de Abraão. Abraão não iniciou nenhuma religião. O judaísmo não vem de Abraão. Quando muito, eu poderia dizer, o judaísmo viria de Moisés, não de Abraão. Abraão é muito anterior a Moisés. O verdadeiro judeu não é o étnico. O verdadeiro judeu é aquele que segue os passos da fé de Abraão. Como diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, havendo ciência, ela um dia cessará. As línguas um dia cessarão. Os dons espirituais um dia cessarão. Mas há 3 coisas que permanecem. São os fundamentos da nossa fé. Fé, esperança e amor. Se a sua vida está edificada sobre esses pilares, fé, esperança e amor, você é um descendente de Abraão, segundo Cristo. Não importa o teu DNA. Essa ideia de que aquela região, né, aquela geografia é sagrada porque foi prometida aos descendentes de Abraão. Pelo amor de Deus, as pessoas pararam no Antigo Testamento. Vão ler Gálatas, caramba, vão ler Romanos, vão ler Hebreus. Mas param no Velho Testamento, não conseguem ir além. Os cristãos mal conhecem o Evangelho. Do Evangelho só conhecem os milagres. Nunca pararam para meditar no sermão das bem-aventuranças.
Eu acho que está na hora de nós evoluirmos. Está na hora de nos tornarmos verdadeiramente cristãos, na acepção da palavra, pequenos cristos. Porque cristão quer dizer isso. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi de forma jocosa, lá em Antioquia. Estavam fazendo bullying com os discípulos e os chamaram de cristinhos. Na nossa língua traduziram, parece superlativo, cristão, como se fosse um Cristo grande, mas na verdade é diminutivo, é cristinho. É o que nós somos. A extensão do Cristo. Mas se nós aderirmos a esta visão tacanha, reduzirmos o projeto de Deus a uma geografia, a uma etnia, pelo amor de Deus, isso nos faz olhar com preconceito qualquer outro povo, e o pior, nos faz passar pano sobre qualquer atrocidade perpetrada por um Estado como outro qualquer. É o que Israel é, um Estado como outro qualquer. Mas o pior é que tem sido, ao longo de décadas, um Estado opressor para o povo palestino. E você vem usar passagem bíblica para justificar a matança de crianças. Você sabe, hoje saiu no jornal, em média, está morrendo uma criança a cada 10 minutos por causa dos bombardeios israelenses. E você acha que Deus está se agradando disso? Meu Deus! Que tipo de cristão você é? Você fica exibindo bandeirinha de Israel como se aquilo legitimasse a sua fé. Você está aderindo a um movimento combatido pelos apóstolos. O movimento de um segmento que surgiu dentro da igreja primitiva, que era conhecido como os judaizantes, que queriam transformar a igreja numa extensão do judaísmo. Hoje você entra numa igreja evangélica, você não sabe se está numa sinagoga ou se você está numa igreja. De tanto elementos judaicos ali. E toca o chofar para atrair a presença de Deus. Nem os judeus creem nisso. Aliás, boa parte dos judeus hoje, boa parte é ateia. Não sei se você sabe disso. Mas uma boa parte, uma parcela bem considerável dos judeus hoje é ateia. E tem gente que acha que o judeu é salvo automaticamente, porque já tem o sangue de Abraão. Eu acho que você não leu o livro de Atos ainda. Vai ler o livro de Atos, que diz que tanto judeus quanto gentios precisam se converter. Ninguém é salvo automaticamente. A salvação é fruto de uma conversão. Não é conversão a uma religião, a um credo. É conversão a Deus e ao próximo. Vocês me perdoem se em algum momento eu altero o meu tom de voz, é porque é um assunto que está me incomodando muito esses dias, porque eu estou vendo os crentes usarem seus perfis para ficarem postando leão com bandeira de Israel, meu Deus do céu, e porque o guarda de Israel não dorme. Pelo amor de Deus, acorda, caramba. Vai ler o Novo Testamento, filho de Deus. Converte-se teu coração, larga de ódio. O povo palestino é tão povo de Deus quanto qualquer outro povo no mundo. E o que está sendo feito ao povo palestino hoje é injustificável, não tem como justificar aquilo. A guerra é contra o Hamas, então eu quero que você imagine, se hoje você que mora aí numa comunidade dominada pelo tráfico ou pela milícia, se o exército brasileiro resolvesse bombardear a sua comunidade, se justificando no combate às milícias, no combate ao tráfico, o que você acharia disso? Se os nossos filhos fossem mortos através de bombardeios do exército às nossas comunidades? E aí, hein? Diz aí, meu irmão, o que você acharia disso? E você agora vem me defender o que Israel está fazendo com os palestinos? Matando uma criança a cada 10 minutos. E você quer dizer que Deus está nisso? Que é o guarda de Israel? E tem gente postando um monte de besteira. Anjinho que está aparecendo no céu, sinal. E porque Deus está manifestando, porque a glória de Deus está aparecendo ali. Isso não é glória, isso é um inferno.
está acontecendo lá é um inferno. E quem está levando esse inferno é justamente quem se esconde atrás do nome de Deus. Porque El, no nome Israel, é Deus. O verdadeiro Israel, povo de Deus, não é uma etnia. É a reunião de todas as etnias, de todos os povos. É o povo brasileiro, é o povo mexicano, venezuelano, colombiano, chileno, argentino, é o povo africano, é o povo chinês, japonês, russo, ucraniano, povos de todas as nações. Eu espero que você acorde enquanto é tempo e abandone esse discurso e pare de ficar dando plateia a quem está destilando ódio em nome do amor. Sabe, gente, se nós fomos capazes de matar Deus em nome de Deus, o que mais não faríamos em nome de uma religiosidade perdida no ódio, no desamor, na injustiça? Se você pegou pela metade essa reflexão, eu peço em nome de Jesus que você assista desde o início. Por favor, assista desde o início e marque alguém para que assista o que você ouviu. Depois que nós publicarmos, por favor, volte a comentar para que suba, para que a plataforma entregue para o maior número de pessoas. É urgente que as pessoas ouçam o que você ouviu aqui nesta noite. Antes de orar, eu quero encerrar orando, pedindo paz para este mundo caótico. E eu quero que você ore comigo. Mas antes de orar, eu quero deixar aqui um pedido. Desde a semana passada, eu habilitei no meu perfil principal do Instagram a possibilidade de assinatura. Você pode assinar esse perfil. E ao fazê-lo, você vai estar apoiando os nossos projetos sociais. Então, se você já me segue, se puder, assine. É só você entrar no meu perfil que você vai ver lá, assinar. É um valor tão pequeno por mês, mas vai nos ajudar a continuar trabalhando, a continuar alcançando vidas através desse ministério e a dar continuidade aos nossos projetos sociais que você conhece, sabe da idoneidade deles. Tá bom? Se você puder também comprar selos, enquanto eu estou falando, você tem esta possibilidade de comprar selos. Com isso, você também está nos ajudando. E se você quiser abençoar esse ministério de maneira efetiva, você pode ofertar agora, inclusive, através do Pix 21 99797 8135. São famílias, e não são 10 nem 20, são cerca de 140 famílias contempladas pelo nosso projeto social Eu Escolhi Amar. Além do projeto Gramachinhos, que atende a 300 crianças com refeições diárias e que tem o apoio do nosso ministério. Além do projeto em Moçambique, que acolhe as 62 meninas em vulnerabilidade social. Então, se você deseja contribuir, por favor, tome nota. Toda contribuição é bem-vinda. Toda. 21 99797 8135. 21 99797 8135. Ou pelo PayPal, se você estiver fora do país, que é o e-mail hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Então vamos orar, gente? Paizinho, em nome de Jesus, eu me dirijo a Ti e o faço desprovido de qualquer presunção. Eu não tenho méritos suficientes
que me tornem digno de ser ouvido por ti. E é por isso que eu recorro aos méritos do justo, do Cristo, do teu Filho amado. E o pedido que eu te faço nesta noite é por paz. Porque se não houver paz, a fome virá, a violência prevalecerá. Por isso eu peço que o teu doce Espírito conscientize as autoridades, conscientize as pessoas, sobretudo aquelas que dizem te servir, que dizem seguir os teus mandamentos, mas se deixam levar por discursos odiosos. Fale ao coração de cada uma delas, Senhor. Remova as vendas e que possamos finalmente alcançar a consciência de que somos todos irmãos. É isso que somos, filhos do mesmo Pai Celestial. Nós pedimos, em nome de Jesus, para a glória de Deus, o Eterno, o Criador de todas as coisas, e para o bem de todos os seres humanos. Amém e amém. Gente querida, nós chegamos ao final da transmissão, mas querendo Deus, domingo estaremos de volta pelo Ninho da Fênix, que é a nossa sala no Zoom. Todos os domingos às 18 eu tenho uma reunião no Zoom, que é chamada o Ninho da Fênix. Se você desejar participar desta reunião, me mande um WhatsApp para o 21997978135, dizendo eu quero participar do Ninho da Fênix. E eu vou lhe colocar no grupo e lhe enviar o link de participação. É gratuito, você não paga nada por isso. E segunda-feira a gente está de volta com a nossa live semanal. Um beijo em todos e todos. Amo vocês. Até a próxima, gente. Não deixem de compartilhar.